Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos aqui estudar o processo de formação de palavras. A formação de palavras na língua portuguesa é uma área da morfologia, né? A morfologia das palavras. Morfo é a forma, logia é o estudo. Então, formação de palavras é o estudo da forma das palavras, beleza? É isso que nós vamos estudar. Vejamos aqui. Quais são então as partes, as formas, os tijolinhos, digamos assim, que se juntam para formar as palavras? Nós chamamos essas partes das palavras de morfemas, tá? Morfemas é aquela unidade mínima de significação em uma palavra, certo? É a unidade menor que tem sentido em uma palavra. Vamos ver a palavra infeliz e a palavra infiel. Vamos dividir essa palavra em partes, né? A palavra infeliz tem uma parte que é o in e a outra feliz. A infiel, in e a outra parte fiel. Vamos ver por que essa pequena parte é uma unidade mínima de significação. In significa o que não é. Feliz significa dotado de felicidade. Fiel, dotado de fidelidade. Então, quando eu junto esses dois pedacinhos da palavra, como é que fica? O significado resultante disso aí é o que não é dotado de felicidade, infeliz. O que não é dotado de fidelidade, infiel. Então, eu juntei as partes, os tijolinhos, duas partes e formei uma nova palavra. Esse é um exemplo de como que se forma palavras na língua portuguesa. Então, agora que nós vimos como que dois morfemas, não mais morfemas, se juntam para formar uma nova palavra na língua portuguesa, vamos pensar o seguinte: os morfemas das palavras, eles recebem também alguns nomes específicos, a depender da posição, do lugar e do sentido que eles ocupam na formação de uma dada palavra. Nós vamos ver agora, então, esses morfemas que seriam as unidades mínimas de significação. Vamos ver quais são os nomes que esses morfemas recebem especificamente para formar as palavras, dependendo da posição que esses morfemas ocupam. Um dos nomes que esse morfema recebe é radical. O que seria o radical de uma palavra? Seria a unidade mínima de sentido que é fixa em uma palavra. Radical tem a ver com a raiz. Então, imagina uma planta, a raiz é o que está fixo, é o que está abaixo do chão, é aquilo que você fica preso à palavra, tá? Fica preso à planta. No caso aqui, o radical fica preso à palavra. É o que está enraizado, é o que não muda. E está na base da formação de várias palavras de uma mesma família. Vamos ver o exemplo aí, ó. O que está em vermelho é o radical, é o que não muda. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrinha, pedrona. A parte que está em vermelho aí no slide é o radical. Essa parte é a raiz, é o que está fixo, é o que não vai mudar na palavra. Então, esse morfema recebe o nome radical, porque justamente ele ocupa essa parte da palavra que é fixa, que não muda dentro de uma família de palavras. Tudo bem? Vamos ver agora um outro morfema. No caso aí, ele recebe o nome de prefixo, né? É outro tijolinho que se junta para formar novas palavras. Então, o prefixo seria a unidade mínima de sentido que é fixa antes do radical de uma dada palavra. Então, nós vimos anteriormente o radical, aquela parte que fica presa à palavra e que não muda. O prefixo já ele aparece, é uma questão de posição, ele aparece sempre antes. Prefixo é o que está fixo antes da palavra. No slide aí é o que está em vermelho antes do radical. Incerto, in é o prefixo. Incorreto, in é o prefixo. Infiel, in é o prefixo, está fixo antes. Infeliz, in é o prefixo, está colocado antes. Prefixo, pré é o prefixo, é o que está fixo antes. Prematuro, pré é o prefixo, é antes de estar maduro, né? Previsão é o que está antes também. Previsão, uma visão anterior. Então, in um prefixo, significa o que não é certo, o que não é correto, e pré significa o que é anterior. É a parte da palavra que está colocada antes. Isso é um prefixo, beleza? Já o sufixo, pessoal, reparem aí. O sufixo é a unidade de sentido da palavra que está fixa depois do radical. Então, o prefixo pré está antes
Sufixo su é o que vem depois, tá? Su significa depois. Então, sufixo é a parte que vem depois do radical. Olha o exemplo aí, também está em vermelho, sufixo. Felizmente, sufixo mente. Verdadeiramente, o sufixo é mente, colocado depois. Cruelmente, mente, colocado depois de cruel. Então, o sufixo veio depois da palavra feliz, depois de verdadeiro e depois de cruel. Já outro sufixo aí, inho, sufixo inho, calminho, grandinho, fortinho. Inho vem sempre depois do radical. Então, sufixo é o que está fixo depois. Prefixo está fixo antes, sufixo está fixo depois. Radical é o que está fixo, que não muda na palavra. Agora que nós vimos os componentes, né, que se juntam para formar uma palavra, ou seja, as partes, os tijolinhos, né, os morfemas que se juntam para formar as palavras, vamos ver os tipos de formação de palavras que existem. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras: a derivação e a composição, tá? Nós vamos ver exemplos dos dois processos, que seriam a formação de palavras por derivação, que seria uma por composição. A diferença é a seguinte: na derivação partimos sempre de um único radical. Então, junta-se ou prefixo ou sufixo a um único radical. Já na composição, não. Há sempre mais de um radical envolvido. Você vai somar duas palavras, né, duas raízes diferentes, duas palavras aparentemente diferentes, que vão se juntar para formar uma outra. Então, esse é o processo de formação de palavras que nós vamos ver agora. A formação por derivação e por composição. Dentro da derivação, pessoal, nós vamos começar com a derivação prefixal. É um tipo de composição por derivação. A derivação prefixal, o que ela é? É uma nova palavra formada colocando-se um prefixo antes do seu radical. Nós já vimos o que é prefixo. Se você quer formar uma palavra por derivação prefixal, você pega, por exemplo, a palavra certo. Aí você vai colocar o quê? Antes da palavra certo, um prefixo. Então, certo eu coloco em antes, eu formo uma nova palavra, incerto. Então, eu derivei uma nova palavra pelo prefixo, certo? Coloquei um prefixo in, formei uma nova palavra, incerto. Isso é derivação prefixal. Uma palavra, ela é formada acrescentando-se um prefixo. Já na derivação sufixal, como o próprio nome também diz, uma nova palavra é formada colocando-se um sufixo, né, depois do seu radical, certo? Na derivação sufixal, então, a gente parte, por exemplo, da palavra como certo. O que eu vou fazer para criar uma nova palavra? Eu vou colocar agora um sufixo, depois da palavra. Prefixo é antes, sufixo é depois. Então, de certo eu coloco depois do radical certo, eu coloco essa, certeza, formei outra palavra. Eu coloco o sufixo mente, certamente, formei outra palavra. Coloco o sufixo eiro, certeiro, formei outra palavra. A partir do radical certo, eu consigo colocar um sufixo depois dessa palavra e formei 3 palavras, só para vocês verem aí. Então, essa é a derivação sufixal. Eu coloco um sufixo depois da palavra, do radical da palavra e crio uma nova palavra, tá? Esse é o processo de formação de palavras chamado derivação sufixal. Pessoal, moleza então. Já que nós entendemos o que é uma derivação prefixal e sufixal, agora nós vamos ver a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? É outro processo de formação de palavras. Como que ele acontece? Uma nova palavra é formada colocando-se em um prefixo e colocando-se um sufixo antes e depois de seu radical simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, sem que o sentido se perca, caso o prefixo ou o sufixo seja retirado. Então aqui, olha para a palavra correta que eu coloquei no slide. Correta. Eu vou acrescentar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo a essa palavra. Então, correta eu coloco in e mente. Eu formo a palavra incorretamente. Então, se eu coloco ao mesmo tempo o prefixo in e o sufixo mente e formei uma outra palavra, eu formei uma palavra por derivação prefixal e sufixal. E para ser considerada prefixal e sufixal, se eu tirar o sufixo mente, por exemplo, olha a terceira palavra incorreta. Se eu tirar o sufixo mente, mantém-se o sentido. Ó. Incorreta também é uma palavra.
E se eu tirar o prefixo in, o quarto exemplo aí, corretamente, se eu tirar o prefixo in, mantém-se também o sentido. Então, quando eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo e formo uma outra palavra, como incorretamente, e se eu tirar uma desses pedacinhos aí, o sentido permanece, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Moleza, não tem jeito de esquecer isso daí, tá? O outro processo que nós vamos ver agora parece com o anterior, mas não é, só parece, tá? É a derivação parassintética. O que acontece na derivação parassintética? Nesse caso, uma nova palavra é formada, colocando-se um prefixo e um sufixo antes e depois de seu radical simultaneamente. Então, parece com o outro. Você também coloca um prefixo e um sufixo à palavra simultaneamente. Mas o que acontece? O sentido se perde caso você retire o prefixo ou o sufixo dessa palavra. Vamos ver o exemplo, fica facinho de entender. Ó. A palavra aí é tarde, o exemplo tarde. Vamos acrescentar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo essa palavra. Tarde, eu vou criar a palavra em, com o prefixo em eu coloco em tarde e o sufixo ser forma uma nova palavra, entardecer. Agora vamos fazer o exercício. Se eu tirar o sufixo ser, a palavra vai ficar sem sentido, vai ficar em tarde. Tira-se o sufixo, vai perder o sentido. Em tarde não existe essa palavra. E se eu tirar o prefixo em e deixar só o sufixo, vai ficar tardecer. Tardecer também não existe essa palavra. Então a parassintética, você coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Só que se você tirar um pedacinho, ou o sufixo ou o prefixo, a palavra perde o sentido. Na derivação prefixal e sufixal, se você tira um pedacinho, vai continuar existindo uma palavra com determinado sentido, apesar de você ter tirado o prefixo ou o sufixo. Aqui não. Aqui fica uma palavra esquisita que não tem sentido na língua. Essa é a chamada derivação parassintética. Eu acrescento um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, mas se eu tirar um dos pedaços, aí eu formo uma nova palavra. Mas se eu tirar ou o prefixo ou o sufixo, aí a palavra perde o sentido, tá? Então, entardecer seria uma palavra formada por derivação parassintética. Outro processo de derivação de palavras, de formação de palavras em língua portuguesa, seria a derivação regressiva. Como se forma uma palavra por derivação regressiva? Uma nova palavra se forma a partir da redução do sufixo de uma palavra já existente. Vamos ver o exemplo aí. Pelo exemplo, nunca mais vocês vão esquecer. Parceiro, eu formo parça. Eu reduzo esse eiro aí e formo parça. Português, eu formo portuga. Antifascista, eu formo antifa. Então, esse é um exemplo de derivação regressiva. Você reduz uma palavra existente para uma forma mais sintética, mais resumida, e forma uma nova palavra. Correto? Tranquilo, tranquilo. Já na derivação imprópria, galera, eu formo uma nova palavra mudando uma mesma palavra para outra classe gramatical. Aí altera o sentido da palavra. Vamos ver aqui o caso de um substantivo que se transforma em verbo. Olha o exemplo aí. Rita possui um olhar lindo. Olhar seria o substantivo. Você estaria descrevendo um atributo de Rita. Eu vou mudar essa mesma palavra, olhar, para outra classe de palavras, palavra verbo. Aí vocês vão ver que eu formei uma nova palavra. A Rita saiu para olhar a banda. Agora é um verbo que está descrevendo a ação que Rita foi praticar, ela foi ver a banda, né? Então aqui, ó, a mesma palavra, mudei de classe gramatical, eu criei uma palavra diferente, porque ela tem outro sentido. Essa é uma chamada, esse processo é chamado de derivação imprópria. Quando a mesma palavra muda de classe gramatical, muda o seu sentido e adquire a forma de uma nova palavra, a gente chama de derivação imprópria. Tudo bem? Agora que nós vimos como que um processo de derivação se dá, né, os vários processos de derivação de composição de palavra se dão em torno de um único radical, vamos ver outro processo de formação de palavras, que é a composição. A composição é quando dois ou mais radicais se juntam para formar palavras. Nós temos dois tipos de composição. Composição por justaposição e composição por aglutinação. Vamos ver o primeiro exemplo de composição por justaposição. Nesse processo de composição por justaposição,
uma nova palavra se forma, juntando-se no mínimo dois radicais diferentes, sem que haja perda fonética ou ortográfica dos mesmos, ou seja, sem que haja alteração do som e da escrita dos radicais que se juntaram. Então aqui eu juntei dois radicais diferentes, nenhum perde a ortografia, nenhum perde o som, e eu formo uma outra palavra. Eu juntei o radical cachorro com o radical quente, formei cachorro quente. Formei um nome que dá o nome a um alimento aí. Eu juntei o radical guarda com o radical roupa e formei uma outra palavra, guarda-roupa, uma palavra composta, por justa posição. Eu juntei o radical amor com o radical perfeito e formei uma outra palavra, amor perfeito. Eu juntei o radical arco com o radical íris e formei uma outra palavra, arco-íris. Eu juntei o radical beija com o radical flor e formei uma outra palavra, beija-flor. Então aqui é composição, aqui há dois radicais diferentes que se juntaram, né, para formar uma terceira palavra aí no caso. Né? Cada radical tinha um sentido independente, ao juntar um com o outro, formou uma terceira palavra, é uma palavra nova formada por composição, por justa posição. Reparem que nenhuma perdeu o som, nenhuma perdeu a grafia. Cachorro mantém o som e a grafia original, quente mantém o som e a grafia original. Cachorro quente juntou por justa posição, um ao lado do outro. Esse é um processo de formação de palavras chamado composição por justa posição. Vejamos agora como funciona o outro, que seria a composição por aglutinação. O que seria a composição por aglutinação? Uma nova palavra se forma, juntando-se também no mínimo dois radicais diferentes, só que aqui há perda fonética ou ortográfica dos mesmos, ou seja, a alteração do som e da escrita dos radicais que se juntaram. Vamos ver no exemplo, para vocês perceberem como houve perda do som e perda da ortografia ao juntar esses dois radicais. Eu juntei o radical água com ardente e formei aguardente. Repare que perdeu um pouco o som, perdeu um pouco a ortografia da palavra ardente, da palavra água ao se juntar. Desta mais arte eu formo destarte. Repare que eu aglutinei as palavras, houve perda fonética, perda do som. Em boa hora eu formo embora. Repare que perdeu também o som, perdeu também a ortografia, a grafia da palavra. Filho de algo eu formei fidalgo. Também houve perda fonética, perda de som e perda de grafia. Perna alta eu formei pernalta. Olha que nessa aglutinação eu também perdi som, eu também perdi parte de um dos radicais. Plano mais superfície, eu formo planície. Então olha aí, é uma composição por aglutinação, também houve perda fonética. Vinho mais acre, né? Eu formo vinagre, né? Que acre significa azedo, vinho azedo, né? Vinagre, né? Então, repare que esse aí é o processo de composição por aglutinação. Se na justaposição não há perda de som e nem da ortografia das palavras, na composição por aglutinação já há perda de som e da grafia desses radicais. Tudo bem? Então, nós terminamos assim a nossa aula sobre como se dá o processo de formação de palavras na língua portuguesa. Se você quiser se divertir, forma agora um exemplo de cada um dos processos que nós vimos aí. Ó. Uma palavra por derivação prefixal, dê um exemplo. Derivação sufixal, dê um exemplo. Derivação prefixal e sufixal, dê um exemplo. Derivação parassintética, dê um exemplo. Derivação regressiva, dê um exemplo. Derivação imprópria, dê um exemplo. Composição por justaposição, dê um exemplo. E composição por aglutinação, dê um exemplo. Fazendo os exercícios, vocês vão retomar os conceitos, tá? Revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias e vocês vão entender direitinho como se forma as palavras na língua portuguesa. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.